Excelente noite, meus amigos. É uma alegria muito grande recebê-los aqui na nossa casa, Centro Espírita. Oi, querida. Joana de Ângeles, a mais nova casa do Paraná, né? Pode ter certeza disso. A casa que está começando agora e a gente recebe vocês com muito carinho mesmo. Como se fosse um coração de mãe, né? Porque a ideia é acolher mesmo e ter todos vocês aqui. Como já havíamos recebido esse feedback, né? Como se você estivesse sentindo na sua própria casa. Essa é a nossa intenção. Hoje nós temos a alegria de receber para essa tribuna para fazer a sua exposição, sua palestra, a Silvana Krieger, que é uma colega já de muito tempo, que estuda conosco já há muito tempo e que vai tratar do tema As Virtudes do Sermão da Montanha. Eu não me apresentei, né? Sou o João Edson, atualmente o presidente aqui do Centro Espírita Joana de Ângeles. Antes de passar a palavra para a lei da prece, alguns avisos. Nós temos, sobre o calendário de atividades. Eu sei que está lá, né? Está na frente para todo mundo ver, mas aqui a gente fala... Às vezes nós entramos e não vimos, né? Nós temos atividades aqui nesta casa às quartas-feiras. Tem 2 grupos de estudo na quarta-feira. Um grupo de estudo das obras básicas da codificação e um grupo de estudos e princípios, ou princípios básicos também da codificação. Para os iniciantes, chama de iniciantes, né? Às quintas-feiras, hoje, tem a palestra aqui nesse momento, a evangelização da infância, de 3 a 12 anos, tem uma salinha bem preparadinha, bonitinha ali, que as meninas prepararam. Depois tem os passes e tem também a livraria e biblioteca. Então tem muita coisa, né, para a gente aproveitar aqui na quinta-feira. Aos sábados, está ainda sendo estruturado um grupo de juventude, das 10 às 11h30. Então, aqueles que tiverem filhos pequenos, sobrinhos, enfim, que quiserem oportunizar para eles esse conhecimento do Espiritismo, tragam esses jovens, né, a partir dos 14 anos, porque até os 13 acontece na quinta-feira, para que venham aqui para ter uma equipe muito legal para trabalhar. Aliás, eu também estou fazendo parte da equipe por enquanto. E no sábado também, das 20 às 21h30, nós temos um estudo, 2 estudos online, tem um no sábado e no domingo. No sábado, das 8 às 9h30, é um grupo de estudos dos clássicos do Espiritismo. As obras clássicas, aquelas que Kardec viu surgirem durante a codificação. Trabalhadores, amigos de Kardec, colaboradores de Kardec. Tanto que o que está sendo estudado no sábado, das 8 às 9h30, é um grande amigo de Kardec. Era um astrônomo chamado Camille Flammarion. Obras belíssimas. E o que a gente está estudando é Deus na natureza. Vale muito a pena. Detalhe, sábado é online pelo Zoom. Tá? Se vocês quiserem depois, alguém quer participar, se informe que nós passamos o link. E no domingo também pelo Zoom, o grupo Allan Kardec de Estudos Avançados da Doutrina Espírita. Esse grupo é antigo, né? Tem muitos participantes aqui. Bastante, mais de 5 anos. Começou lá no meio da pandemia, né? Ou um pouco antes, se não me engano. Então vamos à apresentação então da Silvana, antes da prece. Deixa eu pegar aqui. Tem um roteiro aqui da nossa amiga. A Silvana Krieger está vinculada ao Centro Espírita Luz da Caridade. Fica ali no bairro do Água Verde, né, Silvana? Desde 1989, ela está na mesma casa. Começou lá já faz um bom tempo, trabalhadora daquela casa. Esteve conosco, ela não falou, esteve conosco também ajudando na área do atendimento espiritual da federação, junto com a outra colega, a Gladys, né?
junto com a Maria Rabel na coordenação lá também. E ela coordena grupos de estudos também naquela casa, é integrante do grupo mediúnico há mais de 30 anos. 33, para ser mais exato, né? 33 anos. E também ela coordena as palestras públicas lá do Luz da Caridade, às quartas-feiras, tá? Essa é a Silvana. Vamos fazer então a prece, meus amigos, para que nós iniciemos a nossa atividade. Convidamos a todos para que nos recolhamos em nós mesmos. O pensamento elevado ao Mestre Jesus, aquele que nos coordena as atividades nesse planeta, que é a casa dele. É o planeta que ele recebeu para coordenar, para dirigir, para orientar. Ele é o nosso mestre, nosso modelo, nosso guia, a quem pedimos a proteção, o amparo nesta noite. Para todos nós que estamos aqui, aqueles que depois virão também, assistirão pela internet, que vai ser gravada a nossa produção. E, sobretudo, Senhor, não nos esqueçamos de que aqueles vizinhos da frente, do lado, da retaguarda, todos eles também são beneficiados pelas vibrações, pelas boas energias, pelos bons pensamentos, por tudo que é produzido na casa espírita. Então, que esses nossos vizinhos também, Senhor, sejam igualmente beneficiados. E quanto a nós, recebe, nós pedimos o nosso mais profundo preito de gratidão, Senhor, por esta casa que nos acolhe, por tantas e tantas bênçãos que nos vêm sendo ofertadas de maneira bastante clara, desde antes do dia 15 de outubro do ano passado, quando houve a fundação da casa. Abençoa nossos trabalhadores, os palestrantes, esses nossos irmãos que vêm assistir à exposição doutrinária. Que a tua paz, Senhor, os abençoe, os envolva a todos e permaneça com eles, hoje e para sempre. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Silvana, por favor. Boa noite a todos. É um prazer e uma alegria estar aqui no SEJA, esse centro tão querido que eu vi nascer. Então é tão bom estar aqui. Falar aqui? Então, tá ok. Hoje nós vamos falar das virtudes do Sermão da Montanha, ou sobre as bem-aventuranças. E nós sabemos que as bem-aventuranças é o maior poema de esperança que podemos ter. O maior poema de esperança. E também é o maior roteiro para a nossa felicidade futura. Tanto é que Mahatma Gandhi, que não era cristão, mas ele era antigamente aberta e era um adepto, como a gente diz, né, de todas as doutrinas. E ele leu o Evangelho e ele disse: se todos os livros da humanidade perecessem e só se salvasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ele gostava do diálogo interreligioso e ele via todos os livros bons das diversas religiões e ele se encantou com o Evangelho, com as bem-aventuranças. Mas quando é que Jesus proferiu essas bem-aventuranças? Em que momento? O que aconteceu antes da subida do monte? Nós sabemos que quando Jesus começou o seu ministério, ele foi procurar quem? Ele foi procurar justamente as pessoas mais simples, as pessoas mais sofridas, aquelas pessoas afastadas quase que da sociedade. E naquela época não existia nenhum programa social que as pudesse beneficiar.
Elas eram consideradas, às vezes, até como refúgio da sociedade. E Jesus foi procurar justamente essas pessoas, acolhendo-as, e para elas foi uma grande alegria, porque finalmente surgiu alguém que olhasse as suas demandas, surgiu alguém que se interessasse por elas. Por isso que quando Jesus chegava das cidades, Magdala, Betsaida, Cafarnaum, as pessoas logo procuravam segui-lo para poder receber as curas, que eram importantes também, mas, sobretudo, para escutar essa mensagem de um reino dos céus. Elas achavam que elas não eram merecedoras. Então, por onde Jesus passava, sempre tinha essas multidões de sofredores. Mas também, quando Jesus não estava na cidade, e as pessoas sabiam que tinha um dos seus discípulos morando lá, elas também iam ir na casa dos discípulos para querer saber mais sobre este evangelho do reino. Por isso que a casa de Pedro vivia sempre rodeada de pessoas que queriam conversar com ele para saber mais sobre esse evangelho. E naquele dia estava programado que Jesus iria se reunir na casa de Levi, o cobrador de impostos, Mateus, como nós conhecemos. E antes de Jesus chegar, também já chegou um grupo de pessoas sofridas para poder aguardar a vinda de Jesus. Então Levi abriu a porta, atendeu eles, e eles queriam saber realmente quem eram os merecedores desse reino dos céus. Daí Levi falou: todos de coração bom, os que forem bons, pessoas de boa vontade, esse reino dos céus está reservado para eles. Aí teve alguns ali no meio, uns 3, que disseram: mas nós também queremos seguir Jesus, como é que nós podemos fazer? Nós também queremos ser um desses, como vocês, que vão pregar o evangelho. E Levi conhecia esses 3. Levi olhou para eles e disse: mas nossa, eram pessoas tão incapacitadas. Aí Jesus olhou e disse, o primeiro deles se chamava Lisandro. Ele era aleijado. Aí Levi disse: mas Lisandro, como é que tu pode seguir Jesus? Não consegues nem andar direito. Ele ficou assim. O outro se chamava Áquila. Ele era uma pessoa tão complicada que nem os familiares gostavam dele, porque ele é um pouco trapaceiro. Não tinha credibilidade. Aí Levi disse: mas Áquila, você também não está muito qualificado para seguir Jesus. E o outro se chamava Pafos. Ele é meio perturbado. Aí ele disse: mas você também, com as tuas crises? Aí os 3 refletiram e disseram: é verdade, nós não temos condições mesmo. Aí eles foram embora, cabisbaixos. Logo mais chegou Jesus com André, e estavam lá conversando, e Levi então falou para Jesus: olha, tem pessoas que querem te seguir, mas infelizmente eles não têm capacidade para isso. Aí Levi falou desses 3 homens. Disse: olha, tá vendo quem é que quer te seguir? Assim o evangelho não vai seguir adiante. Aí Jesus olhou para Levi e disse o seguinte: os vencedores da terra não necessitam de boas notícias. Nas derrotas da sorte, as criaturas ouvem mais a voz de Deus. As pessoas que estão bem não precisam de algo novo. Para elas está tudo bem. Mas justamente esses infelizes é que estão precisando de algo novo, reconfortante.
E ele continua dizendo: buscando os oprimidos, os aflitos e os caluniados, sentimos-nos tão unidos ao céu nas suas esperanças, que reconhecemos na coragem tranquila que revelam um sublime reflexo da presença de nosso Pai e seus espíritos. Esses oprimidos, esses caluniados, eles estão com tanta esperança que são eles que vão mostrar realmente essa força de levar o evangelho, porque eles estão sentindo a diferença neles. E ele continua dizendo: é necessário amemos intensamente os desafortunados do mundo. Suas almas são a terra fecundada pelo adubo das lágrimas e das esperanças mais ardentes, onde as sementes do evangelho desabrocharão para a luz da vida. Justamente esses desafortunados, eles vão guardar essa semente do evangelho e vão fazê-la frutificar. Então, é preciso realmente considerar essas pessoas sofridas como os grandes agentes também da divulgação do evangelho. Isso nós vamos encontrar no livro Boa Nova, no capítulo 11, que fala do Sermão do Monte. E aí Jesus continua que é preciso, sim, considerar que todos os que estão passando por dificuldades, eles são mais sensíveis às questões do espírito. Quando tudo está bem, os nossos interesses são aqui. Mas quando as coisas estão mais difíceis, nós estamos mais receptivos para as questões do espírito. Então, depois Jesus, com Levi e os outros discípulos, saíram ali da casa dele e foram subir ao monte. E foi lá que Jesus começou a falar sobre as bem-aventuranças, porque ele foi falar diretamente para os discípulos e, naturalmente, para aqueles que estavam lá seguindo, desejosos de encontrar essa palavra do reino. Então, nós podemos ver o seguinte, que estas bem-aventuranças, esse sermão do monte, na realidade, olhando para nós, simboliza a nossa jornada evolutiva. A nossa jornada evolutiva, que nós estamos subindo o monte espiritual. E o Sérgio Luiz Lopes tem o seu livro, O Código do Monte, onde que ele se refere a cada bem-aventurança tem uma virtude. E se nós olharmos para essas virtudes num processo crescente, nós estamos trabalhando a nossa evolução espiritual. Então é o que nós vamos ver aqui. Coloquei essa gravura aqui do monte justamente para simbolizar didaticamente, né, esse nosso processo de evolução espiritual. Então Jesus começa falando da primeira bem-aventurança. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Essa bem-aventurança aqui encerra uma virtude básica que nós todos conhecemos, que é a humildade. Nada se inicia sem a humildade. Então, a humildade, podemos dizer que ela abre o caminho da nossa evolução espiritual. Ela está na base de todas as virtudes. Nós vemos em O Livro dos Espíritos, quando Allan Kardec indaga aos benfeitores, né, com relação aos vícios, e eles respondem: o orgulho e o egoísmo estão na base de todos os vícios. Se o orgulho e o egoísmo estão na base de todos os vícios, a humildade está na base de todas as virtudes.
A humildade está na base de todas as virtudes. Quando nós vamos subir o monte, nós temos que primeiramente chegar no pé do monte, na base do monte. Humildade vem de humus, que é terra, bem no chão. Nós vamos começar a subida, primeiramente com os pés no chão, e vamos subindo. Então, podemos também dizer que a humildade vai nos conduzir para o alto, para esse reino dos céus, que é o topo do monte. Porque quando Jesus diz bem-aventurados os pobres de espírito, ele não está se referindo a uma pobreza material. E nós compreendemos hoje que pobre de espírito ou pobre em espírito significa que nós reconhecemos as nossas deficiências espirituais, morais ainda. Que nós reconhecemos que precisamos nos enriquecer de virtudes. A humildade faz com que nós olhemos para nós mesmos, fazendo esta autoanálise e descobrindo, falta muito ainda. Mas, se falta muito, nós estamos dispostos a trabalhar essa nossa subida espiritual. Daí o porquê, então, que a humildade se torna a base de todas as virtudes. E quando nós estamos dispostos a essa subida, sabemos que vamos chegar lá no reino dos céus. Aí a segunda bem-aventurança, Jesus fala, bem-aventurados aflitos, porque serão consolados. Quando nós estamos aflitos, nós sofremos, está doendo. E nós queremos nos livrar das aflições. E essas consolações, elas não vêm enquanto que está doendo. Elas vêm quando terminam, no futuro. Daí também temos um processo, uma virtude a ser trabalhada. A aflição, ela não é para gerar alegria enquanto que se está doente, porque isso aí é impossível. Mas a aflição, a dor, é um instrumento para a construção de felicidade. Então, muitos dizem assim, até os espíritas gostam de sofrer. Não, não é isso. Mas nós compreendemos o sofrimento como uma alavanca para a felicidade. Por quê? Porque vamos realizar um processo de mudança em nós. Jesus não louvou a tristeza, mas ele mostrou o resultado que a tristeza pode fazer em nossas vidas, porque vamos realizar mudanças. E qual seria essa virtude? A resignação. E essa resignação não quer dizer passividade, vou agora sentar e aguardar a dor passar. Não. A resignação significa que nós temos que dar conta dessas nossas demandas internas, buscar os meios de fazer as mudanças, porque ela é intransferível, só nós é que podemos fazer. Então, essa resignação é saber que as dores fazem parte da nossa vida, que elas têm um período e que elas estão servindo para trabalharmos mudanças. Porque tem muitas pessoas que se revoltam nessa hora da dor. E nós sabemos que as consequências são bem diferentes para quem se revolta e para quem se resigna. Sofrer, todo sofre. Mas os que se revoltam têm consequências mais graves, mas os resignados conseguem gerenciar melhor. Então, nós vemos que para sermos resignados, nós precisamos da humildade, porque orgulhoso não se resigna. Para ver como realmente a humildade é a base de todos.
O orgulhoso não se resigna, ele se revolta. Mas o humilde, ele se resigna. A outra bem-aventurança. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Que terra nós vamos herdar? Nós podemos falar de duas terras. O meu território interior, as minhas emoções, meus sentimentos. Eu vou trabalhar o meu território para me tornar em paz. Então, essa terra interior dos nossos valores, essa é uma terra que nós vamos gerenciar melhor todos os conflitos. Mas também podemos dizer, vamos herdar futuramente o nosso próprio planeta mais regenerado, vamos voltar. Então, tanto o nosso território interior quanto esse território exterior que vamos herdar. E a virtude que está ali é a mansuetude. Essa mansuetude, sermos pessoas mais tranquilas, não ficarmos desesperados diante das aflições, mas conseguirmos trabalhar as nossas emoções e podemos ser pessoas mais calmas, evitando precipitações. Isso é uma questão muito séria para nós, né? Nos momentos difíceis, a gente coloca os pés pela mão e não nos acalmamos. Então vejamos que, para sermos pessoas mais tranquilas, precisamos da humildade e também da resignação. Se não formos resignados, revoltados, nós não vamos conseguir essa tranquilidade interior, essa mansuetude. Então, nós precisamos da base dessas virtudes. E depois nós temos uma outra virtude, ou uma bem-aventurança. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Quando as coisas estão bem, nós não sentimos necessidade das coisas espirituais. Está tudo bem. Mas quando chegam situações como injustiças, que a gente diz, mas por que acontece isso? A pessoa é tão boa, eu sou tão boa, faço tudo certo, e outras pessoas veem. Isso é uma injustiça. E outras situações tão graves que a gente diz que nada do que está aqui no nosso, em volta no material, é suficiente para atender às nossas demandas. E a gente fica nesse conflito, daí pensa, é nessa hora que a gente se liga a Deus. Seremos saciados pela dimensão superior. Aqui entra a fé raciocinada. Que a gente diz, se a justiça daqui é falha, mas tem uma justiça superior. E tudo tem um porquê. Então nós compreendemos que, apesar das situações aqui sendo difíceis, que parece que não vai haver uma solução como nós gostaríamos, mas a gente compreende que existe uma justiça divina e que talvez tenhamos que passar por isso, ou a outra pessoa passar por isso, porque está tudo certo. Então, pela fé, a gente compreende e recebemos do alto essas vibrações. Esse apoio para podermos dar conta das nossas demandas aqui. Então, olhando bem, essas três primeiras virtudes, humildade, resignação e mansuetude, elas nos capacitam para nós aguentarmos
outras situações. É algo nosso, interior, só nós. Quando nós entramos aqui nessa questão da fé, nós já começamos a receber ajuda do alto. Já não estamos mais sozinhos. Nós, não que nessas 3 outras estejamos sozinhos, não. Mas é um trabalho nosso, de humildade, de resignação, de mansuetude. Aí depois buscamos a ajuda do alto. E agora, mais capacitados, nós podemos sair de nós e buscar o próximo. Bem-aventurado os misericordiosos, porque receberão misericórdia. É aqui que nós vamos sair de nós e olhar para o outro, ver as necessidades do outro. Mas para podermos enxergar e auxiliar o outro, nós temos que ter a humildade, a resignação, a mansuetude e a fé. Porque sabemos que o outro também tem as suas dores, o outro também tem os seus equívocos. Daí por que a virtude é o perdão? Onde que nós não vamos julgar o outro pelo que ele fez, mas sim nós vamos ter misericórdia. O que é a misericórdia? Vem do latim a compaixão, né? Compassione, que é o sofrimento comum. Nós conseguimos olhar para o outro sem julgar. Então nós conseguimos perdoar. E muitas vezes a gente diz, é difícil perdoar, sim. Mas muitas vezes também se diz assim, eu não consigo perdoar porque eu não consigo esquecer o que foi feito para mim. Então, o fato de não perdoar não está na memória. O fato de não perdoar está no sentimento que guardamos de mágoa. Então, você sempre acha assim, eu quero esquecer, mas não consigo esquecer. Não está na memória, não vamos esquecer, está no sentimento. De não guardar esse sentimento. E outra coisa, a gente sempre acha assim, o que dói é o que o outro fez para mim. Mas o que dói mais, na realidade, é como nós estamos interiormente quando recebemos aquilo que foi feito. Se eu já estou abalada, fragilizada, eu já estou deprimida, e vem qualquer coisa pequena, parece um tufão. Mas se eu estiver bem estruturada interiormente, aquilo vem e eu consigo diluir. Essa é a proposta do perdão, de olhar pelo ângulo correto, né? Então, os misericordiosos vão receber também a misericórdia. E aqui nós trabalhamos o perdão. E nós não conseguimos perdoar se formos orgulhosos, revoltados, agitados, sem fé. Precisamos dessas virtudes. E nós estamos subindo o monte, né? Estamos subindo o monte. Daí vemos essa importância. A outra bem-aventurança, os limpos de coração, porque verão a Deus. Coração limpo. Vão ver a Deus. A gente vai ver Deus lá no trono, sentado? Não. Se nós temos o coração limpo, não temos ideias preconceituosas, tivermos bem com sentimentos bons, a gente está numa conexão maior. A gente sente toda aquela vibração do alto. Então, quando Jesus fala dos limpos de coração, a quem ele se refere como exemplo só? Da criança, na fase infantil. Porque a criança já foi um adulto que tem muitas tendências, mas na fase infantil ela não está manifestando ainda a maldade. Ela é simples. Ela não complica as coisas. Ela confia.
Mas a partir do momento que nós crescemos, somos tão desconfiados. Se alguém fez alguma coisa que nós não gostamos, para nós, cada vez que falar alguma coisa, a gente já está com o pé atrás. E se alguém fez alguma coisa, os outros também vão acabar fazendo. Então, a gente está sempre de prontidão, desconfiando, tendo já uma ideia antecipada negativa. Então, o nosso coração nunca está limpo. O nosso pensamento nunca está limpo. Não devemos ser ingênuos, não é isso. Mas nós devemos aprender a reciclar logo esses conflitos. A criança é isso. Eu lembro quando meu filho era pequeno, tinha um vizinho, eles brincavam, mas brigavam. E muitas vezes eu escutava: não vem mais na minha casa, não sou mais teu amigo, não brinco mais contigo. Não levava meia hora, já estava tocando a campainha para brincar. Eu tinha passado tudo. Mas nós não, nós guardamos o lixo. Nós guardamos, nós somos acumuladores de lixo psíquico. Somos acumuladores. Então, o nosso coração não está limpo. Então, é preciso, sim, que tenhamos essa pureza de coração. Trabalhar essa pureza de coração. Para a gente também sentir essa dimensão mais elevada. Então, vejamos, para ter pureza de coração, nós temos que aprender a perdoar. Se nós não perdoamos, o coração não está puro. Temos que ter a fé, a mansuetude, resignação e humildade. Então, a gente estamos nessa subida do monte, né? A outra virtude, ou a outra bem-aventurança, bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Filhos de Deus, na realidade, somos todos nós, né? Mas por que esses serão chamados filhos de Deus? Quando aquela pessoa é do bem, né? A gente até diz: nossa, essa pessoa é do bem, essa pessoa está com Jesus, essa pessoa tem Deus no coração. E é isso. Os pacificadores são aquelas pessoas que são vistas por outros e sendo identificados. Essa pessoa, nossa, quando ela vem, as coisas se resolvem tudo. Os pacificadores não são melhores do que outros. Os pacificadores não são aquelas pessoas extremamente virtuosas, não. Os pacificadores são aquelas pessoas que vão trabalhar em prol da paz. Aonde tem um ambiente de conflito, seja na família, seja no trabalho, são essas pessoas mediadoras. Elas recebem, sim, muitas reclamações, elas recebem até xingamentos, mas elas não guardam para si. Elas não reagem, mas elas agem positivamente. Elas sabem esperar no momento de falar. Os pacificadores são aquelas pessoas que estão buscando, sim, em qualquer ambiente, muitas vezes eles cedem, eles estão com a razão, mas eles cedem para evitar o conflito. Tem até o ditado, né, que as mães gostam de usar muito quando os irmãos estão brigando. Você quer ter paz ou você quer ter razão? Se você quer ter razão, vocês vão ficar discutindo, cada um está apresentando a sua razão. Se quer ter paz, o mais inteligente cede. E é isso. Então, os pacificadores são essas pessoas que vão de encontro a apaziguar as questões externas. E os pacificadores só conseguem isso porque, primeiramente, se pacificaram. São pessoas mansas. Não é verdade? Se não aprendeu a mansuetude, não vai conseguir. Então, é uma pessoa humilde, que ela não está olhando para si, mas está olhando para o grupo, para o contexto. Ela se resigna diante dos fatos, mesmo ela estando com a razão, ela se resigna, porque tem que haver paz no ambiente, ela é tranquila, ela tem fé em Deus. Não, no momento certo todos vão perceber
né? E vão também trabalhar em prol da paz. Ela perdoa, mesmo estando todos contra. Ela tem o coração limpo. Ela não guarda os rancores. São aquelas pessoas que muitas vezes outros dizem, mas você é trouxa, mas você é isso, você é aquilo, mas estão sempre querendo ajuda daquela pessoa, porque sabe que ela vai trabalhar em prol da paz. E a última bem-aventurança, o altruísmo aqui, claro. Ela deixa as suas coisas, as suas ideias e por prol do outro. Então ela cede. Esse altruísmo. E a última bem-aventurança, os perseguidos por causa de justiça, porque deles é o reino dos céus. Quem são esses perseguidos por causa da justiça? São todas essas pessoas que quando vêm catástrofes, terremotos, tsunamis, enchentes, guerras, elas vão lá. Tanto é que a virtude é a caridade. Esse ser perseguidos por causa da justiça quer dizer que eles enfrentam situações difíceis e muitas vezes chegam a desencarnar. Nós tivemos o exemplo da doutora Zilda Arns, naquele terremoto do Haiti. Estava lá, sofreu, desencarnou lá e continuou trabalhando no plano espiritual. Então, quantos que estão, os médicos sem fronteiras, e outros que vão nessas regiões, e quantos que dizem, por que você vai lá? Você sabe o risco que está correndo? Você sabe como é que são aqueles outros fanáticos que estão lá, que pode sequestrar? Eles sabem, mas eles são movidos para a ação no bem. São movidos para isso. Meu filho mora no Rio Grande do Sul, em Canoas, e no ano passado, com aquela grande enchente, ele contando casos, porque ele também estava ajudando lá as pessoas, ele é de uma igreja, da Igreja Batista, e eles realizando um trabalho maravilhoso. Aí ele dizia, foram 2 vezes uma canoa para resgatar, vieram turma, roubaram a canoa, deixaram eles na água e eles lá tentando. Aí dizia assim, por que vocês vão fazer assim? Vocês estão correndo risco, porque tem todo um outro grupo que está ali se aproveitando. Mas alguém tem que fazer, e vão fazer. E vão fazer e realmente enfrentam situações difíceis. Nós não precisamos estar numa guerra, não precisamos estar numa tragédia natural, não precisamos estar num ambiente assim de grande risco. Podemos estar nas nossas casas. Se nós temos um projeto, uma tarefa para fazer, muitas vezes encontramos dificuldades, até com familiares dizendo, você não vai tantas vezes já no centro? Você está saindo à noite na palestra, você sabe dificuldades, depois de sair à noite, você pode ser assaltada, você isso. Mas a gente sabe que tem que fazer. Nós sabemos que temos que fazer a nosso dever. Algo, ninguém está nos obrigando. A obrigação nossa, conosco mesmos. É o dever, primeiramente, para conosco, como a gente diz, né? De ter que realmente fazer isso. Então, nós vemos que esse processo da nossa evolução é um trabalho de virtudes, gradativamente. Não que tenhamos que ter uma, depois outra. Não quer dizer exatamente isso, mas nós temos que saber, para termos realmente, chegarmos a essa jornada evolutiva, sem a humildade que está na base, é muito difícil. Então, dizer assim, eu vou trabalhar o perdão, mas eu ainda sou muito orgulhosa. Como é que eu vou trabalhar o perdão? Sou muito orgulhosa. Primeiro eu tenho que ver
né? E outra coisa, aí eu quero arrancar esse orgulho de mim. Nós não arrancamos nenhum vício. Nós reconhecemos que eles estão aí. O que nós temos que fazer? Trabalhar a humildade. A partir do momento que eu vou trabalhando a humildade, o orgulho vai diminuindo. A partir do momento que eu trabalho a resignação, eu começo a ficar mais calma. Então, dizer que vamos arrancar um vício, não. Ele está ali temporariamente. Mas quando nós trabalhamos as virtudes, eles aos poucos vão desaparecendo. Então, essa é a nossa jornada evolutiva. Estão nas bem-aventuranças. A chave da felicidade está nas bem-aventuranças. E Humberto de Campos, no Boa Nova, nesse capítulo, ele termina dizendo o seguinte: depois os discípulos e os seus seguidores desceram do monte tão felizes. E na metade do monte, Levi encontrou aqueles 3. Eles estavam tão felizes. E o Levi abraçou eles, dizendo: é verdade. Todos nós temos que trabalhar para o reino dos céus. Então, fica para nós também essas reflexões sobre as bem-aventuranças e as virtudes, porque elas verdadeiramente são a chave para a nossa felicidade. Boa noite, muita paz. Nós agradecemos profundamente a Silvana pela sua colaboração e trazido essa reflexão a respeito das bem-aventuranças. Confesso que não tinha pensado, né, por esse prisma, muito interessante. Para aqueles de nós que sempre quando escutam uma palestra interessante como essa, a gente fica curioso em saber onde é que tem mais conteúdo, não é verdade? Pois muito bem, tem uma cola aqui com as obras que ela utilizou. Não, essa aqui a colinha. Essa aqui é outra coisa? Não, a colinha era o nome do cristão. Ah, tá. Mas e está no Código do Monte de Luiz Sérgio Lopes. Aquelas obras mencionadas ali. Isso. E okay. a Boa Nova. E o Evangelho. Então essas eu não posso usar. Não, você quer os nomes dos 3. Tá certo. Mas vejam só, Boa Nova você citou, né? Seguidamente, né? Humberto de Campos, Irmão X. Eu acredito que ali tem bastante conteúdo para que a gente veja o que você tratou hoje, né, Silvana? Mas tem outras obras também na livraria. Tem muita coisa na livraria lá para vocês verem também lá, tá? Na semana que vem, uma pessoa que é pouco conhecida de vocês aqui, mas é muito conhecida nossa já de muito tempo. Chama-se Sóstenes Carvalho Cornélio. Ele veio de Foz do Iguaçu recentemente, está morando aqui em Curitiba e estará conosco semana que vem, na próxima quinta-feira, para falar a palestra O Tempo de Deus, né, conectado até com essa exposição de hoje também. Tá? Então, nós convidamos a todos para que venham, né, também semana que vem, para ver o Sóstenes, assistir ouvir a palestra do Sóstenes Carvalho Cornélio. Agradecendo mais uma vez a presença de vocês, nós vamos fazer a nossa prece de encerramento, lembrando que logo em seguida, aqueles que desejarem, tem o Jocely vai encaminhar vocês, aqueles que desejarem, para os passes, tá bom? E depois a água fluidificada. Então, mais uma vez agradecendo a Silvana e a vocês que vieram aqui, nós convidamos para que mais outra vez, e sempre faremos isso, porque a oração nunca é demais. A prece é sempre muito bom, para que nós nos recolhamos, olhemos para nós mesmos, na verdade, pensemos no nosso dia, planejemos o amanhã, consigamos ver com clareza, subindo esse monte que foi mostrado, adquirindo essas virtudes todas, para que nós consigamos enfrentar as nossas questões diárias tão naturais de maneira mais encorajada, fortalecida, animada,
E assim sofremos menos porque temos Jesus como exemplo, como modelo, como guia, as lições que o Espiritismo nos traz, as lições que foram trazidas hoje pela Silvana. Enfim, o conhecimento espírita nos fortalecendo a alma e nos encorajando para o enfrentamento das nossas lutas diárias. Agradecemos assim, Senhor, pela bênção dessa noite e te pedimos para que nos devolva aos nossos lares com a mesma segurança que fomos trazidos até aqui e que a tua paz permaneça com cada um de nós hoje e sempre. Que assim seja. Muito obrigado, meus amigos. Excelente noite. Até a semana que vem.